Boa noite, queridos irmãos. É muito bom podermos estar reunidos mais uma vez, mesmo que cada um em suas casas, mas sabemos que Deus está perto de nós. Hoje nós queremos começar o culto lendo o Salmo 128. O Salmo 128 é a receita para a nossa felicidade, principalmente na fase que eu estou, que já é para os versículos 5 e 6, onde nós já temos netos, né? Essa semana nós recebemos notícias boas. Lá em casa a Helenice nos confirmou que vamos ter mais um neto, né? E também na casa do Carlinhos nós recebemos o Francisco, né? Filho da Priscila e do Pedro. E Deus tem nos abençoado como igreja assim. Vamos ler então esse salmo? Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Vamos orar? Senhor, nessa noite que estamos reunidos, nós invocamos, Senhor, sobre a sua igreja, a presença, Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre nós, ó Pai. O Senhor tem sido o nosso refúgio, o Senhor tem sido fiel para conosco e nós louvamos o Teu nome por isso. Pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Pedimos, Senhor, que em todos os lares da nossa igreja, o temor do Senhor seja prioridade, Senhor. Que nós não estejamos preocupados com patrimônio, dinheiro ou o ter, mas sim que possamos estar preocupados em ser fiéis a Ti, Senhor. Lhe peço que o Senhor aceite a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem nos feito. Peço, Senhor, que nas nossas famílias nós possamos continuar tendo esposas, Senhor, que façam o elo de ligação da família, que possamos ter muita, Senhor, comunhão, perdão, conversa, união, quando sentarmos à mesa, ó Pai. Que possamos, Senhor, cada vez mais valorizar essa bênção da aliança que o Senhor tem conosco, Pai, sobre as nossas gerações, e que o Senhor venha abençoar os nossos filhos, que o Senhor venha abençoar os nossos netos, Senhor, com a presença do Seu Espírito, Senhor, com o significado marcante para nós da Sua cruz e da morte de Jesus por nós. Ó Deus amado, e que ao estarmos como famílias, perdoando uns aos outros e podendo ter, Senhor, uma vida em comunhão contigo, que isso faça diferença, Senhor, na cidade que nós moramos, que possamos, Senhor, levar essa paz a todos que estão lá fora, ó Pai, e podemos, Senhor, adotar novos filhos em amor, Senhor, possamos gerar novas vidas para Ti, ó Deus, e que a Sua igreja possa caminhar nesse sentido, Senhor, sendo bênção sobre a nossa cidade. Passamos por um momento difícil, Senhor, mas pedimos, Senhor, que possamos confiar em Ti e saber, ó Pai amado, que o Senhor está conosco, o Senhor está nos protegendo e o Senhor controla tudo, Senhor. Louvamos o Teu nome pelo dia de hoje, pedimos, ó Pai amado, que o Senhor esteja sobre todas as fases desse culto e que possamos, Senhor, ouvir a Sua voz profundamente no nosso coração, na nossa mente, e que possa produzir, Senhor, na Sua igreja, mudanças, possa servir de consolo àquele que precisa de consolo, que possa servir, Senhor, de cura para aquele que precisa de cura, ó Deus. Ó, abençoa-nos, Senhor, eu lhe peço, no nome santo de Jesus. Vamos louvar ao Senhor? Rubão está aqui do meu lado e eu quero passar a palavra para ele. Graça e paz, meus irmãos, alegria, obrigado, irmão C.A. Hoje é dia de cultuar o Senhor, dia de festa, de celebração, e a gente quer cantar com gratidão, lembrando do Salmo 1, né? Bem-aventurado
o homem que foge das más companhias, daquilo que é errado, que desagrada ao Senhor, porque você será abençoado. Né? Vamos cantar isso? Muito bonito. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. O convite do Senhor é para confiarmos nele, dependermos dele. Ele fala: não tenha sobre ti nenhum cuidado, descansa em mim, entrega tudo a mim e eu vou cuidar de você. O convite desse cântico é isso: confiar no Senhor. Vamos cantar junto? Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Louvado seja Deus. Se um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria sem dor, sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim louvar. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim louvar. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim louvar. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim louvar. Uma boa noite a você. E estamos aqui novamente reunidos para esse tempo de estudo da palavra, de oração, de encontro com a comunidade, mesmo que virtualmente. O legal é que enquanto a gente está aqui participando, falando, pregando, cantando, vocês estão aí comentando, e tudo isso não deixa de ser um tipo de comunhão, e eu sei que faz muito bem para o coração da gente. E eu queria hoje começar essa minha palavra contando uma história bem interessante, algo que aconteceu comigo essa semana. Como percebem, cortei o cabelinho, né? Então, um senhor que cortou o meu cabelo, eu estava batendo um papo com ele, e na conversa descobri que ele é cristão também, crente de uma igreja. E aí, falando, a gente trocando essa experiência sobre os cultos online, né? Esse culto nessa sala virtual, nesse templo virtual, se a gente pode dizer assim. E ele contando como é que tem sido interessante na igreja dele. Ele é de uma igreja pentecostal
E ele fala que quando vai começar o culto, um pouquinho antes, os irmãos vão no quarto, trocam de roupa, vestem o terno e vêm para frente da televisão, ou do computador, ou do celular, para celebrar a adoração ao Senhor com a roupa adequada. Eu fiquei pensando, achei interessante, porque é uma prática dessa igreja, eles participarem do culto todos de terno, não só os pastores, mas todos os homens, pelo menos ali, todos os homens estão de terno, os oficiais especialmente. E eu achei interessante esse temor e essa disposição dos irmãos dessa igreja de se entenderem no culto, na presença. É claro, eu acho que pode existir até um certo exagero, né? Mas eu creio que a gente precisa participar desse momento, pelo menos com o coração vestido de adoração. Nós precisamos estar com nossa mente e o nosso coração voltados para o Senhor. Nós precisamos entender esse tempo como verdadeiramente um tempo de culto. Culto a ser prestado e não um culto a ser assistido. Diante da televisão a gente assiste filme, assiste série, assiste novela, assiste jogo de futebol e nós não podemos vir para o culto nesse momento com esse mesmo sentimento. Portanto, vista o seu coração de vestes de adoração ao Senhor e vamos juntos nesse momento ler a palavra e entrar na presença do Senhor nesse momento tão especial que Ele tem preparado para nós. Eu vou orar nesse instante e logo depois leremos a palavra do Senhor. Obrigado, Deus, por esse privilégio enorme que o Senhor nos concede de estarmos reunidos como igreja para a adoração ao Teu nome. Oro para que seja um tempo muito especial, que nós possamos sentir a comunhão uns com os outros e possamos perceber a comunhão íntima contigo. Fala conosco, ministra o nosso coração nessa noite. É o nosso pedido, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Bem, o texto de hoje é Gênesis capítulo 29, nós estamos aí nessa sequência de estudos do livro de Gênesis, tratando sobre os patriarcas, né, de Israel, da nação de Israel, e hoje nós vamos tratar sobre um outro evento, um outro acontecimento na vida de Jacó. Quero então ler Gênesis capítulo 29, a partir do verso 22. Gênesis 29, a partir do verso 22. Nós falaremos sobre todo o capítulo, mas eu quero hoje ler apenas do 22, alguns poucos versículos. Diz assim a palavra de Deus. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: o que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias, e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Até o verso 28. Temos acompanhado a jornada de Jacó. Na semana passada, o pastor André trouxe para a gente esse episódio em que ele sai de Berseba, terra de seus pais, a caminho de Padã Arã, terra dos familiares da sua mãe, seguindo a orientação do seu pai de casar com uma das moças da terra de sua mãe. Essa jornada de Jacó não descreve somente o deslocamento geográfico, mas fala também de um caminho muito interessante, o caminho de transformação de um Deus que está operando na vida desse homem. Depois da noite em Betel, conforme vimos no domingo passado, aquele lugar da visitação do Senhor, da visitação da escada que liga a terra aos céus, por onde os anjos desciam e subiam. Depois de tudo aquilo, ele segue o seu caminho. E nós percebemos que Deus está tratando seriamente com esse homem. Tem muito ainda a ser feito,
muita mudança a ser operada na vida de Jacó. E aqui no início do capítulo 29, nós percebemos que Jacó chega, portanto, em seu destino, Padã Arã, na Mesopotâmia. Ele não sabe que ele está aonde está. Ele vê um poço no campo, 3 rebanhos de ovelhas deitadas ali em volta daquele poço. Ali era o lugar onde as ovelhas bebiam, mas o poço está fechado e há uma grande pedra por cima, evitando assim que as águas se sujem ou que alguém caia ali dentro. O versículo 8 nos diz que os pastores estão aguardando que todos os outros rebanhos sejam recolhidos para assim removerem a pedra e darem água para todas as ovelhas, para todo o rebanho. Provavelmente eles contariam também com o reforço ou de outras pessoas, de outros pastores, nesse esforço coletivo para a remoção de uma pedra que é muito pesada. Jacó, então, chega, percebe o ambiente, começa a conversar com os pastores, e na conversa ele tem conhecimento de onde ele está. Os versos 4 e 5. Ele realmente tem conhecimento agora que havia chegado ao seu destino, ao destino final de sua viagem. E enquanto ele conversa, ele vê se aproximando uma linda moça. Ela é uma pastora de ovelhas. E ele pergunta quem é, e eles dizem, essa é Raquel, filha de Labão, aquele a quem você está perguntando sobre se ele é dessa região. Exatamente, Labão é o pai dessa moça que está vindo. E Jacó olha para a moça e se agrada muito dela. Ele também é pastor, lembra-se disso? A gente falou sobre isso há 2 semanas atrás. E ele olha para aquela moça pastora e moça muito bonita. E então ele se apresenta a ela e sozinho, aquele esforço que é de muitas pessoas, ele sozinho move a pedra para que o rebanho de Raquel beba da água do poço. Ele quer impressionar Raquel. E tudo indica que Jacó seja um homem muito forte, conforme alguns comentaristas bíblicos nos chamam a atenção. A tradição judaica, inclusive, diz que ele era um homem grande, como um gigante. Então ele se aproxima de Raquel, beija Raquel num cumprimento de familiares, e ele chora muito alto. Um choro misto de alegria por estar entre os parentes e por ter chegado no destino final de sua viagem. E a Raquel, quando sabe que é um primo, ela corre para a casa do pai. Labão, o pai de Raquel, é irmão de Rebeca, a mãe de Jacó. Portanto, Jacó e Raquel são primos. Labão já é figura conhecida nossa. Alguns domingos atrás, o pastor André pregou e falou sobre Labão. Lá no capítulo 24, versículo 29, tem uma cena interessante. Labão, ainda jovem, ao lado de seu pai, vê a sua irmã Rebeca, uma moça, vindo, correndo em direção à casa, dizendo que um homem estava no poço, um enviado de seus parentes distantes. E ele olha para o braço da sua irmã e percebe que tem uns pendentes, percebe as pulseiras, vê que é coisa de valor, coisa cara. Ele fica interessado nas pulseiras, nos pendentes, e ele sai apressado correndo para conhecer esse homem. E ele então diz para ele, venha, bendito do Senhor. Interesseiro, é um interesseiro. Agora é interessante que anos depois, muitos anos depois, a cena se repete. Agora quem vem correndo do poço em direção à casa é Raquel, a sua filha mais nova. E ela vem dizendo que um homem está no poço, vindo da terra distante dos parentes. E Labão então faz as conexões das histórias e vê, obviamente, a possibilidade de novo lucro. Só que quando ele encontra Jacó, Jacó não traz os camelos que o servo de Abraão trazia da primeira vez, aqueles 10 camelos. Ele está sozinho, ele veio a pé. Ele não traz presentes caros, como o servo provavelmente trouxe. Provavelmente não, certamente trouxe muitos presentes. Jacó chega de mãos vazias.
Mas mesmo assim Labão pensa, aí está um homem forte, um belo trabalhador, dá para ganhar com isso. Labão é ambicioso, é avarento, é explorador, ele usa as pessoas para a obtenção de seus objetivos, de seus lucros. Nós percebemos, portanto, duas cenas semelhantes em alguns aspectos. Essa do capítulo 24 com essa do capítulo 29. Ali está um poço, ali está um homem vindo de parentes longínquos, ambos buscam uma noiva, vemos aqui o encontro de família. Mas as semelhanças param por aí. Porque o servo de Abraão, segundo nós vemos no capítulo 24, e que foi explanado pelo pastor André aqui de uma maneira muito legal, ele é alguém temente a Deus. Ele é movido por oração, você vê isso nos versículos 12, versículos 26, versículo 52, esse servo de Abraão sempre orando, colocando diante de Deus, pedindo a Deus sinais, pedindo ao Senhor orientação. Mas Jacó, ele não é assim. Você não vê em Gênesis 29 Jacó orando em momento algum. Jacó não busca orientação de Deus. No relato bíblico, Deus nem sequer é mencionado, quase que não aparece o nome de Deus no capítulo 29. Lá no capítulo 28, o capítulo anterior, versículo 20, a gente percebe que o voto de Jacó em Betel revela muito desse caráter e dessa relação que Jacó tem com Deus. Ele diz assim na sua oração: olha, se Deus estiver comigo, se Ele cuidar de mim, se Ele me prover de tudo que eu necessito, se Ele me levar em volta para casa em segurança, então, Ele será o meu Deus. Olha, ele está negociando com o Senhor. E ele diz que em troca, ele daria o dízimo de tudo aquilo que o Senhor der para ele. Essa é a lógica que move Jacó, bem diferente da lógica do servo de Abraão. O servo pedia a Deus orientação, não movia um dedo sem a confirmação do Senhor. Jacó, ele entende que ele precisa agir, e tudo que acontecer de acordo com aquilo que ele planejou, se Deus o ajudar a conquistar o que deseja, então ele servirá ao Senhor dando o seu dízimo. Essa é a lógica de muita gente. É incrível que Deus apareça nesse capítulo somente no verso 31, capítulo 29, somente no versículo 31, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. É interessante perceber que no capítulo 29, na narrativa dos encontros com essa família, no encontro com as moças, no encontro com o pai, com Labão, em momento algum Jacó ora. Só aparece no versículo 31, quando Deus lança o seu olhar de misericórdia sobre a desprezada Lia, a filha primogênita de Labão. Jacó é o protagonista da história. E ele se entende assim, ele vai e ele age. Ele conta consigo mesmo. Porém, embora não perceba, embora ele não consiga compreender, há a ação divina. Deus está agindo nas sombras da providência, segundo a expressão do comentarista Bruce Waltke. Deus não está à margem da história, assistindo tudo, apático a tudo. Não, Deus está agindo silenciosamente. A mão de Deus está nessa história. Jacó pensa que é ele, mas Deus está agindo. Jacó é pragmático. Deus para ele não é alguém para se relacionar, um Deus amoroso para conversar, para ouvir, para servir, para adorá-lo, para adorar esse Senhor. Ele teme o Senhor. Ele reconhece que o Senhor é o Deus de seus pais, mas lá no capítulo 28 ele tem medo de Deus. Labão recebe Jacó em sua casa e depois de um mês, porque sabe como é que é, né? Visita de parente, depois de um mês, você sabe como é que é. Então ele joga um verde e ele diz, Labão diz, só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser o seu salário?
O discurso parece amigável, amistoso, justo, honesto, mas Labão tem interesses por trás dessa conversa. Jacó é um parente próximo, mas vem de uma região distante geograficamente. É um estrangeiro em busca de uma noiva. Ao invés de Labão, o tio, estender a mão para Jacó, ajudar a dar os primeiros passos na edificação de um lar, ao invés de agir de misericórdia, ele faz uma proposta comercial. E assim, dá o tom dessa relação com uma pergunta que sugere um contrato. Jacó, por outro lado, ele responde com uma oferta bem interessante para Labão. Ele não quer perder a oportunidade também, ele é esperto. O dote da filha mais nova em troca de 7 anos de trabalho. Mas ele nem imagina o que está passando na cabeça de Labão. E assim Jacó é mantido preso a Padã-Arã, debaixo de um contrato, de um trabalho opressor. Jacó, mais adiante, deixa isso claro, lá no capítulo 31, os versículos 38 em diante, quando ele diz assim, 38 em diante: 20 anos estive com você, Labão. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram e jamais comi um só carneiro de seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. Você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de frio, o calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Pense só trabalhar assim. Alguém lucrando em cima de você descaradamente, e você sendo ali como que esmagado, oprimido num trabalho. Então, se estabelece uma relação de total exploração, praticamente uma mão de obra escrava, onde as ovelhas roubadas deveriam ser restituídas pelo servo. E assim, Jacó serve Labão, e ao final de 7 anos de trabalho, que passaram voando, porque Jacó amava Raquel, Jacó então foi a Labão e disse: cumpri a minha parte, 7 anos de trabalho, agora me entregue a mulher, a minha mulher, conforme diz o versículo 21. Labão então reúne o povo do lugar, dá uma festa sensacional, são 7 dias de festejos, regados a muita comida, a muita bebida. Jacó está muito feliz, ele conquistou seu prêmio, foi difícil se submeter àquilo tudo, mas valeu a pena. Ele agora teria Raquel. Alguns comentaristas que até sugerem que Jacó excede um pouco na bebida, se embriaga. E então chega um momento quando os noivos vão para a tenda nupcial. A noiva, como de costume, está coberta com véu, faz parte da tradição, ninguém pode vê-la, somente o noivo poderá na tenda descobri-la. E Jacó então entra para a tenda escura e ele possui a sua noiva. E o verso 25 é trágico. O verso 25 diz assim: quando chegou a manhã, lá estava Lia. Labão mandou a filha mais velha no lugar da mais nova. E aquela mulher a quem ele amava e que dedicou 7 anos de trabalho árduo para casar com ela, agora ele havia possuído a irmã. Jacó estava pagando com a mesma moeda toda a trapaça que ele havia cometido no passado. O capítulo 24, versículo 19, capítulo 29, versículo 19, ele é emblemático. Porque Labão diz a ele, a Jacó: você é sangue do meu sangue. E é mesmo. O sangue que corria nas veias de Labão era o mesmo que corria nas veias de Rebeca, o mesmo que corria nas veias de Jacó. Em outras palavras, Labão, sua irmã Rebeca
e seu sobrinho Jacó era tudo farinha do mesmo saco. Esperteza era a cultura daquela família. E Jacó, sem nenhum escrúpulo, explora a fragilidade de seu irmão Esaú, quando este chega da caça quase desfalecido de fome. E ali ele pede comida, ele falou, tudo bem, te dou a lentilha, o cozido de lentilhas, mas você me dá o seu direito de primogenitura. Ele negocia com o irmão quase desfalecido. E agora, Jacó é explorado na sua fragilidade de estrangeiro, explorado pelo tio Labão, e ele torna praticamente escravo de Labão. Lembra-se? Jacó, com a ajuda da mãe Rebeca, engana o seu pai que está cego, vista escurecida, fazendo-se passar pelo irmão para roubar a bênção da primogenitura. Anos depois, Jacó agora é enganado na escuridão da câmara nupcial, recebendo Lia ao invés de receber Raquel. Se em Gênesis 27 os irmãos são trocados pelo trapaceiro Jacó, agora as irmãs são trocadas pelo trapaceiro Labão. Como diz Bezerra da Silva, malandro vira mané. Porque aqui é tudo um bando de malandro. Mas o malandro mais esperto faz do outro malandro mané. E assim, Labão desonra Jacó em sua festa de casamento. Desonra também suas filhas, Lia e Raquel, que passam a viver uma rivalidade até o final de seus dias. Não sei se vocês sabem, Lia significa vaca, Raquel significa ovelha. Nomes apropriados para uma família que vive da criação de animais. Mas, infelizmente, Labão vê as suas filhas como animais para barganha e para comércio lucrativo. É assim que Labão entende as pessoas a quem deveria amar. E quando Jacó procura Labão para reclamar do que havia feito, o esperto Labão usa de uma moralidade hipócrita. Se você está achando que aqui é lugar sem lei, sem moral, saiba que aqui nós valorizamos a família e os bons costumes. Muita gente usa a família e os bons costumes para os seus intentos, né? Não entregamos a filha mais nova antes da mais velha, diz ele no versículo 26. Só que nada disso havia sido dito a Jacó anteriormente. Labão então assume uma postura moral, joga a culpa sobre Jacó, uma justiça hipócrita para manipular toda uma situação. E percebemos então que com base nisso um novo acordo é feito. Eles deixam passar uma semana para cumprir as exigências morais e culturais, e ele entrega Raquel a Jacó por esposa, em troca de mais 7 anos de servidão. A palavra-chave nesse texto é o vocábulo trabalho ou serviço. Essa palavra aparece 9 vezes no capítulo, 7 delas se referindo a Jacó, servindo a Labão para desposar as suas filhas. O trabalho é a palavra que começa e termina essa cena que nós estamos aqui percebendo. Jacó adentra a escura noite de servidão como uma prefiguração de Israel no Egito. Um exílio de Jacó em Harã ou em Padã Harã, terra de seu tio. A palavra usada para trabalho é a mesma que aparece na profecia, lá no capítulo 25, verso 23, no capítulo 27, versos 29, 37, 40. Palavra nessa profecia que dizia em que o mais velho serviria ao mais novo. Uma profecia que faz referência a Esaú e Jacó. O que o texto está nos dizendo é que Jacó sofre o que Esaú sofreria. Jacó, ele não busca orientações de Deus. Diferentemente do servo de Abraão, ele não ora. Ele trabalha, um trabalho pesado, penoso, injusto. Cantamos
pouco tempo atrás aqui, é meu, somente meu, todo o trabalho. O seu trabalho é descansar em mim, diz o Senhor. Quando nós oramos ao Senhor e pedimos a orientação do Senhor, nós entendemos que o trabalho é dele e nós podemos descansar no trabalho que Deus realiza. Mas Jacó não pensa assim. Ele trabalha, ele quer conquistar, ele tem ambições. E nesse contexto de exploração, nós percebemos que Deus também está trabalhando na vida de Jacó, porque Deus não deixa de trabalhar. Nesses 20 anos de serviço a Labão, Deus vai esculpindo pacientemente um novo Jacó, ou melhor, um Israel. Ele não vai voltar mais para a terra de seu pai sobre a alcunha de usurpador. Ele retornará para a terra do seu pai humilhado. Ele voltará restaurado, ele voltará refeito, porque ele está sendo preparado para ser o patriarca do povo que levará o seu nome, o povo de Israel. Quais são as aplicações desse texto para você e para mim? O que a relação entre Jacó e Labão e Deus ali no meio tem a nos mostrar para que a nossa vida seja mais reta, menos conflituosa? O que a experiência de Jacó ensina a você e a mim? Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que nós precisamos aprender a buscar e a discernir a voz orientadora do Senhor. Quero te fazer uma pergunta. Quem é Deus para você? Que acordo você tem com o seu Deus? Qual o nível da aliança que você tem com o seu Senhor? Vemos aqui um Jacó no processo de conhecimento de Deus. Ele havia aprendido desde menino que Deus o favoreceria, que ele seria colocado numa posição de superioridade sobre o seu irmão. Ele viveu boa parte de sua vida assim. Deus era um devedor da sua promessa. Deus vai cumprir essa promessa. E quando ele tem uma visão da escada apoiada no chão, com o topo nos céus, um zicurate, como vimos no domingo passado, quando ele ouve a voz de Deus, ele está ainda aprendendo a discernir o caráter do seu Senhor. Ele está em franca luta contra Deus, ou com o Senhor. Nós veremos nos próximos domingos como é que isso vai se dar, essa luta, até que Deus desferirá o golpe final no orgulho de Jacó. Se Jacó ouvisse o Senhor, eu não tenho dúvida que muito do seu sofrimento seria evitado. Se ele fosse alguém que se humilhasse aos pés do Senhor, se ele buscasse as orientações do Senhor, ele não precisaria passar por tanta humilhação dos homens. Eu não tenho dúvida que Labão foi colocado por Deus na vida de Jacó. Labão foi o competidor experiente e instrumento de disciplina na vida desse homem. Imagine, gente, foram 20 anos de penoso trabalho e de atritos constantes, de tombos, de decepções, de uma relação conflituosa, para que o caráter de Jacó, o orgulhoso Jacó, fosse domado pelas mãos do Senhor. Preste atenção no que eu vou dizer. Sempre existirá um Labão na vida daquele que precisa ou daquela que precisa aprender sobre humildade, sobre ouvir a voz de Deus. Sempre existirá. Por isso, o melhor a fazer é se humilhar sob a poderosa mão de Deus, aprender a ouvir a voz do Senhor, discernir a voz do Espírito, obedecer à voz de Deus. A voz do Senhor é inconfundível para aquele que se humilha. É possível discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes, se o seu coração verdadeiramente teme ao Senhor e você está disposto a se humilhar nas mãos do Senhor. Agora, o que ouve e descarta, encontra na esquina um Labão. Salmo 25, versos 8 a 10 nos diz o seguinte: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho
aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Diz ainda, lá Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus nos dizendo: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e sou humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mas muitos de nós insistem no caminho do orgulho, no caminho do que eu posso, eu conquisto, eu sei, eu faço, eu trabalho e eu chego lá. Em segundo lugar, o texto nos diz que Deus jamais te abandonará, mas Ele cumprirá com todos os seus propósitos em sua vida. Jacó, ele vai para Padã Arã, sabendo que Deus estava com ele, mas ele agia como se Deus não estivesse, mas ele agia como se ele não estivesse com Deus. Deus sequer é mencionado no texto de hoje. Jacó não o invoca, Jacó não o busca, Jacó não o clama, ele vive sua vida de maneira autônoma. Mas Deus estava ali ao lado, não para abençoar as loucuras de Jacó, mas para corrigir e reorientar a sua vida. Por isso é que Deus permitiu as injustiças, permitiu as mentiras, permitiu os enganos de Labão, para corrigir as rotas desviantes de Jacó. Deus está à sua volta. Entenda você que Deus não te abandonou. Muitas das suas lutas são os instrumentos de Deus para corrigir a sua rota desviante. Deus estava agindo e continua agindo nas sombras das providências, conforme aprendemos com Waltke. Por que não aprendemos a andar nos caminhos do Senhor, queridos? Por que dificultamos nós a operação do Espírito Santo em nossa vida, queridas? Jesus nos abriu um caminho franco em direção a Deus. Hoje podemos adentrar o Santo dos Santos, falar com o Pai por meio do Filho, confessar os nossos pecados a Deus diretamente, clamar por orientação. Podemos ouvir o Senhor e abandonar os nossos maus caminhos. Podemos nos converter, sermos convertidos pela mão do Senhor. Podemos ouvir o Senhor e abandonar a nossa estrada do engano. Podemos andar sobre a orientação do Espírito Santo. Por que nós insistimos em seguir na contramão de uma vida plena e liberta? Por quê? Deus está chamando você o tempo todo, como Ele está chamando Jacó. Deus não desistiu de você. Deus irá cumprir os seus propósitos na sua vida, mesmo que isso lhe cause muitas dores, para que você encontre o caminho de paz, de esperança, de salvação e de bênção. Mas entenda, o Senhor jamais te abandonará. Em terceiro lugar, saiba que a maneira como você escolheu viver, ela trará os seus frutos. Vemos na vida de Jacó essa chamada lei moral da reciprocidade. Essa lei moral da reciprocidade está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. O texto diz: o que você semear, isso também colherá. Foi assim com Jacó. Em Padã Arã, ele colheu a sua semeadura em Berseba. Isso nos leva ao entendimento que precisamos semear nessa vida com consciência cristã e sabedoria divina. Plantarmos na vida dos nossos amigos, dos nossos filhos, na nossa própria vida, para que colhamos em breve tempo, exatamente aquilo que semeamos. Ninguém que plantou espinheiro vai colher morango vermelhinho e doce. Ninguém que plantou praga colherá maçãs, laranja, pepino. Peça sabedoria ao Senhor em todas as suas coisas, e para que as colheitas do futuro sejam prazerosas colheitas, plenas de vida e regadas de bênçãos.
Pense no que você tem semeado hoje, o que você pretende semear esta semana. Isso você colherá em breve. E em quarto e último lugar, nós vemos aqui que o propósito de Deus sempre será cumprido, independentemente da maneira como vivermos, como entendermos e como vivermos a nossa vida. Recentemente eu li um post de um pastor conhecido, e no seu post ele abdicava de vários pilares da fé evangélica, como, por exemplo, a inerrância da Bíblia, a volta gloriosa de Jesus. E dentre esses pilares ele dizia não crer mais no governo de Deus sobre todas as coisas, sobre a soberania de Deus. Que o Senhor tem o controle de tudo em suas mãos, que Ele dirige o mundo, mesmo que aparentemente esse mundo aparentemente esteja à deriva. Eu não creio assim. Eu creio que Deus governa soberanamente todas as coisas e Ele continua dirigindo a história do mundo e a nossa história pessoal. Deus cumprirá os seus propósitos independentemente de nossas escolhas. A verdade é gloriosa e libertadora, essa verdade, porque a partir dela a gente pode seguir confiando no poder de Deus. E o que seria da minha vida se Deus não se importasse comigo, se Deus não estivesse conduzindo a minha vida? O que seria do mundo se sua mão fosse recolhida? O que seria de Jacó se a mão de Deus não estivesse sobre ele, apesar das suas opções de vida? Meus irmãos, minhas irmãs, se você que está me assistindo, se há alguma esperança, é porque Deus age soberanamente fazendo cumprir os seus propósitos. Veja comigo aqui um detalhe muito interessante. A partir do verso 31 do capítulo 29, o texto bíblico passa a descrever a relação de Jacó com suas esposas, com as servas de suas esposas, e começa a trazer para a gente aqui agora quem foram os filhos de Jacó. Ele se casou com Lia, que levou consigo a sua serva Zilpa. Depois ele se casa com Raquel, que leva consigo a sua serva Bila. E os versos 31 do capítulo 29 e o capítulo 30 descrevem o nascimento dos filhos de Jacó. Ao todo são 12 meninos e uma menina. E assim são formadas as 12 tribos de Israel. É interessante perceber que aqueles que no futuro se dedicariam aos serviços sacerdotais seriam os descendentes de Levi, por isso chamados de levitas. É interessante também perceber que o rei Davi e o próprio Senhor Jesus vêm de uma tribo chamada Judá. Por isso, Jesus é o leão da tribo de Judá, ou filho de Davi. O fato interessante é que tanto Levi, linhagem dos sacerdotes, a linhagem dos levitas, como Judá, de onde virá depois Davi e o próprio Jesus, eles são filhos, sabe de quem? De Lia. Vemos que Deus não cumpriria seus propósitos para Israel e para nós hoje, através de Raquel, a escolhida de Jacó, a bela e amada de Jacó, a mulher que ele escolheu. Mas o Senhor cumpriria os seus propósitos por meio de Lia, a desprezada, aquela que foi entregue mediante um pai enganador e mau caráter, aquela de olhos fracos, aquela que não era bela como a irmã. Parecem-nos estranhos os caminhos do Senhor. Por mais que Jacó ou Labão parecessem autônomos e vivessem guiados por sua cobiça, por padrões desviantes, naquela altura, Deus agia para cumprir os seus desígnios eternos. E se estamos aqui hoje, é porque um dia Lia cruzou o caminho de Jacó. Portanto, querido, querida, confie no Senhor. Busque a Deus. Descanse nele.
Ouça a voz de Deus. Ande segundo as suas orientações. Deus cumprirá os seus propósitos, de uma forma ou de outra. Mas quando andamos segundo a vontade do Senhor, tenha certeza que a vida se torna muito mais plena de alegria, de sentido, de bênção, de gozo. Passaremos por lutas e provações, mas andaremos nos caminhos do Senhor. E esses caminhos serão frutíferos para a glória dele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te oriente na caminhada. Vamos ouvir mais uma música nesse momento e logo depois nós retornamos para orar. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo sem perturbação, e seguro durmo sem perturbação. Boa noite, gente. A IPLN decidiu manter as atividades online para evitar aglomerações. A gente tem colocado no nosso canal do YouTube todos os cultos com tradução em Libras. Então basta você acessar IP Lago Norte no YouTube que você vai ter acesso a todas as pregações que foram feitas durante a pandemia. Se você tiver de ir na igreja, a secretaria e o gabinete pastoral estão abertos nas manhãs de terça e quinta-feira. Mas antes, por favor, entre em contato com o Rubão para agendar sua visita.
No próximo domingo, nós teremos a última aula do segundo ciclo de classes da Escola Bíblica Dominical. Na semana seguinte, nós teremos o segundo seminário do ano. O pastor que vai trazer o estudo é o Silas Tostes, que é presidente da Missão Antioquia e da Aliança Evangélica Brasileira. O tema é Tempo de Reconciliação. Nessa terça, nós teremos mais um culto às 7h30 da noite pelo aplicativo Zoom. O nosso seminarista Tamid, o Demba, e a sua esposa Carole darão o estudo dessa semana. Já na sexta, às 7h da manhã, nós temos mais uma reunião de oração. Participe! Durante a pandemia, a igreja tem conseguido sim manter as suas contas, graças a Deus e à fidelidade dos dizimistas. A gente pede que os membros da igreja continuem fazendo a transferência dos dízimos e das ofertas para que a igreja consiga manter o templo e também a transferência, os repasses para os missionários da igreja. E para terminar, olha essa foto, gente. Olha o Pedro Nicola. Esse cabelo não volta jamais, Pedrão, jamais. E a Rosinha claramente chateada por estar com o rosto todo pintado. Isso é bom demais. Esse era o Grupo Atos, e essa foi, durante uma viagem missionária, uma apresentação, uma pantomima que foi feita. Se você tem alguma foto antiga da igreja e principalmente constrangedora, pode passar para mim, que eu estou fazendo um levantamento aí, um acervo bem interessante que a gente pode claramente usar neste momento aqui. Tá certo? Boa noite e boa semana para todos. Certamente fotos constrangedoras vão aparecer muitas, né? Tá bom. Obrigado, César. Obrigado, Rubão, Márcio, por esse tempo também aqui de edificação. Nós vamos orar nesse instante, buscando a face de Deus em resposta a tudo que ouvimos. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque ela é confrontadora. Obrigado porque também ela é palavra de paz, ela é palavra orientadora e ela é palavra pacificadora. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, parece que não tem jeito. A gente se entende como um Jacó, ou até pior do que ele, mas a gente olha para Jacó e percebe que o Senhor está construindo na vida desse homem o teu caráter. O Senhor está operando na vida dele. E por isso nós podemos ter a certeza de que o Senhor também está operando em nossas vidas. Eu oro pelos teus filhos e filhas que participam desse culto, rogo por eles, rogo por mim e peço que o Senhor, por favor, continue operando em nossas vidas, nos transformando à imagem do teu Filho Jesus. Faz isso, Senhor. Não desista de nós, mas continua nos envolvendo, mesmo que Labão seja encontrado em nossa vida, um Labão seja encontrado, para que a gente possa sair desses caminhos desviantes e voltar para os caminhos do Senhor. Muito obrigado. Dá-nos uma semana abençoada, uma semana na tua presença. Dá-nos, Senhor Jesus, uma semana repleta, rica das tuas bênçãos. E te oramos, por favor, coloca a tua mão sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Sopra para longe esse vírus, Pai, em nome de Jesus. E dá-nos a alegria de podermos nos reencontrar presencialmente em breve. Oramos por aqueles que estão enfermos, nos leitos do hospital, aqueles que sofrem com dificuldade para respirar, necessitam de aparelhos, aqueles que estão à beira da morte. Clamo misericórdia do Senhor sobre todos. Abençoa as famílias enlutadas, abençoa aqueles que estão doentes em casa, quem sabe em pânico, com medo. Eu peço que o Senhor também livre o teu povo, Senhor, dessa doença, desse vírus terrível. Continua operando em nosso meio, manifesta a tua glória em nosso meio. Nós te oramos e te pedimos agradecidos por tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus, aquele que nos guia pelo caminho,
Ele possa estar sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, desde agora até o dia glorioso que Jesus voltará para nos buscar e habitaremos com Ele num lugar onde não haverá violência, mentira, doença. Aleluia, aguardamos esse dia. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana e fique na paz do Senhor.